Pergunta da Drica Varim, do ND+. O Joinville precisa vencer o Hercílio Luz para garantir a classificação. Para isso, precisa melhorar o setor criativo e ofensivo. Quais mudanças devem ser feitas para vencer em Tubarão? Um abraço a todos, a nossa torcida, a todos que estão de longe torcendo por nós. A gente tem feito jogos seguidos de 3 em 3 dias e primeiro que isso dificulta muito o nosso treinamento. E fora as improvisações que a gente tem que fazer ao longo desses 3 dias. Por exemplo, esse jogo a gente não tinha 7 jogadores, né? E além dos 7, eu tive que forçadamente dar uma segurada no Naldo, porque já estava muito tempo sem jogar. Se ele fizesse a terceira partida, tem uma grande possibilidade de ter uma lesão. O próprio Ian, que vem com 2 atuações muito boas, mas também, infelizmente, eu não pude sair jogando com ele. Então a gente teve que fazer muitas substituições, enfrentando uma equipe de Série B, que só perdeu uma vez nesse campeonato, mesmo assim, quando eles tinham um jogador a menos. Foi a Chapecó, empatou com a Chapecoense, ganhou de outros clubes. Bom, a gente sabe um pouco da história do Brusque e é um time competitivo. O que a gente tem que realmente ter, na verdade, as mudanças a gente faz, os treinamentos praticamente não tem, são usar as peças que a gente tem no momento, né, e confiar para que eles dêem esse retorno. Hoje, com certeza, a partir do momento que tivemos jogador expulso, nós tivemos que abdicar um pouco da questão ofensiva, né, e fortalecer e concentrar muitas nossas energias contra um time muito bom na defesa. E aí eu tenho que ressaltar a qualidade do conjunto defensivo, não só os zagueiros, mas todo o conjunto defensivo, que foi o time inteiro. Pergunta do Júlio César, do 360 Sport. Que frase você usaria para definir a partida de hoje? E a equipe tendo que jogar com um a menos desde os 15 minutos do segundo tempo. A palavra é superação. Tivemos que voltar com o Ellerson para a esquerda. O Giovani só fez um jogo, um garoto novo que veio emprestado do Fluminense. Foi. O Ratinho, se não me engano, está numa sequência de 3, 4 partidas. Se manteve bem. O Ian, como eu disse, a intenção não era utilizá-lo ele desde o início, porém teve que jogar na beirada, porque é um jogador que tem a proteção e a posse de bola, e naquele momento era importante, né? E o Paulo, o Vitor, que joga um pouco mais por dentro, teve que jogar um pouco mais aberto, porque a gente não tinha jogadores naquela posição, mas também superou, né? Então, superação é a nossa palavra desse jogo. Pergunta do Bernardo, do Debate Tricolor. Vinícius, o Jack vai para a última rodada ainda sem a classificação matematicamente garantida. Essa questão diz que a equipe ainda não está na performance ideal? Não, a gente não está, né? Depois que a Covid ficou 10 dias com a gente, chegaram os jogadores, lesiona um, vai outro, o treinador machuca também, e sai e volta, a gente está lutando, em jogos de 3 em 3 dias, a gente está lutando para ter pelo menos alguma coisa de uma semana e que nós não vamos ter. Então nós estamos assim, não a equipe, mas trocando o pneu com o carro andando, no sentido de recuperar jogadores, de melhorar alguma coisa no time, voltar aquele nível de concentração, voltar à normalidade que a gente tinha no início do ano, né? Então essa é um dos nossos desafios. Com certeza a gente não está com uma regularidade. Eu acredito que fizemos um grande jogo, para mim o melhor, contra o Figueirense. Fizemos um grande jogo, principalmente no segundo tempo, com o Atlético Goianiense, né? E hoje era um jogo para a gente se equilibrar. Porém, aconteceu a expulsão e, de novo, a gente não conseguiu se equilibrar. Então, focar nesse jogo do Hercílio, sabendo que vai ser uma guerra. Nós vamos lá para ganhar. Sabemos também que temos a possibilidade do empate. Não vamos trabalhar com isso, né? Porque é bobagem. E focar só na gente para classificar. O importante é uma classificação, é difícil, né? O campeonato muito disputado aí, principalmente num time que vem se moldando e aos poucos dentro da própria competição. Volto a dizer, ele está se moldando a partir daquele problema que nós tivemos do Covid e da chegada de 8 jogadores. Pergunta do Thiago Borges, do Sport Joinville e da Máxima FM.
Vinícius, o Joinville mais uma vez sofreu no início da partida. O adversário teve as principais oportunidades. O que você acredita ser o fator fundamental para o time ter dificuldade de criar situações de gol? A gente até teve uma tensão maior com isso. Eu não acredito que a gente tenha sofrido no início, não. Pelo contrário, nós fizemos pressão, nós conseguimos atacar bem. Teve só o lance do primeiro minuto ali, que a bola saiu e tal, e aí talvez possa dar uma imagem, né, nesse sentido. Eu acredito que com 15, 20 minutos o jogo passou a ser mais equilibrado, aí a gente diminuiu as nossas forças, principalmente de fazer a pressão que a gente queria, e nós tivemos muito erro técnico, e com um erro técnico a gente não consegue ter posse de bola, né? E aí foi equilibrando e terminou o primeiro tempo com o Brusque um pouco melhor que a gente, né? E aí voltamos para o segundo tempo, acertamos muitas coisas no início, acho que o jogo estava bem equilibrado, mas aí depois com a expulsão realmente ficou mais difícil. Pergunta do Israel Antunes, da Sport Mania Web Rádio. Qual a sua avaliação da arbitragem de Luiz Augusto Silveira Tisne e seus auxiliares? Olha, é muita coincidência as coisas que acontecem quando ele apita. Então, eu vou ficar calado, porque senão posso ser suspenso.